Vamos agora ao refrão. But you can say baby. Temos aqui duas palavras novas, but e baby. But significa mas, porém, contudo, todavia, entretanto. E o baby é uma forma carinhosa que você tem de se referir àquela pessoa que você gosta, que é querida, querido, amor, carinho, paixão. Então é importante você lembrar que essa tradução não é literal, porque baby não é amor, não é paixão, não é carinho, literalmente falando, né? Amor é love, querido ou querida é dear, paixão é passion. E é por isso que eu sempre bato na mesma tecla, a do contexto. A segunda frase do nosso refrão é Baby, can I hold you tonight? Nessa frase nós temos duas palavras novas. Hold, que significa abraçar, e no passado é held, que significa abraçou ou abraçado, e tonight, tonight, que é hoje à noite. Agora, se a gente fosse falar de hoje, o dia, só o dia, hoje, seria today. O hold, como eu acabei de falar, ele significa abraçar. Mas ele também significa envolver, cuidar, abraçar, proteger, tudo nesse sentido de proteção. É importante também ver uma particularidade que acontece nessa música que a gente já conhece, né? Por exemplo, a gente falou em outra aula sobre o can e o may e a diferença entre os dois. A gente sabe que o can é um poder no sentido de capacidade e o may é um poder no sentido de permissão. E esta frase utiliza can quando claramente pediria um may. No passado, esse tipo de erro só acontecia com pessoas de pouca instrução, que não entendiam muito bem a diferença entre may e can. Mas o que acontece é que a língua é viva e ela vai mudando gradativamente, assim como no português. E às vezes uma coisa que é erro, de tanto ser repetido, acaba se transformando em regra. Esse é um tipo de erro que assustaria pessoas mais antigas ou pessoas de muita instrução que não aceitam a forma errada de se falar ou a forma mais corriqueira. Então, em situações informais, as pessoas podem até usar o can I, mas em situações formais é importante que você use corretamente o may I. A segunda frase do refrão é Maybe if I told you the right words. Maybe é a junção das palavras may e be, que significa poder no sentido de permissão, e be, que é ser, como a gente já conhece. E ela significa talvez. Agora, ela tem um sinônimo, que é o perhaps, que também é uma junção de duas palavras, só que não são palavras inglesas. Uma é em latim e a outra é nórdica. A per, que é do latim, que significa entre ou no meio de, e o haps, que significa possibilidades. Existem algumas particularidades para o uso do maybe e do perhaps. O maybe, ele é normalmente muito mais informal do que o perhaps, então em situações mais formais, prefere-se o uso do perhaps. O perhaps é muito mais usado no inglês britânico do que no inglês americano. Normalmente o maybe ele vem no início ou no fim das frases, podendo até ser usado como um substantivo. Agora o perhaps ele pode vir no início, no meio ou no fim das frases. Por exemplo, perhaps love is like a window. Talvez o amor seja como uma janela. Esse perhaps poderia muito bem estar no meio. Love is perhaps like a window. Ou então, love is like a window, perhaps. Mas também a gente podia usar o maybe. Maybe love is like a window. Ou love is like a window, maybe. If é uma conjunção condicional que significa se. E I significa eu. Lembra que na aula 3 eu falei de vários verbos que têm a ver com falar? Say, speak, tell, talk. Lembra? Tell é um verbo irregular que significa contar. E no passado ele fica told. O tell, que significa contar, ele tem um uso em particular, porque para contar alguma coisa você precisa de alguém para você contar. Alguém tem que escutar o que você está falando, alguém tem que receber essa mensagem. Então você não pode sair por aí contando alguma coisa para ninguém, contando para nada. Então tell sempre tem alguém direcionado, sempre tem algum receptor. Agora o say, que significa dizer, você não precisa de um receptor, você simplesmente pode sair por aí dizendo o que você quiser. Pode andar e dizer, ele disse que fez isso, ele disse que fez aquilo, ele disse que vai viajar, ele disse que vai ganhar na loteria, mas ele disse para quem? Não sei, ele saiu dizendo aí. Tá entendendo? Agora, quando você conta alguma coisa para alguém, você precisa de um receptor. O told you significa te contei, só que ele tem esse se antes, e esse se transforma ele em te dissesse, se eu te dissesse. The, a gente sabe que é um artigo, o, a, os, as, como a gente já viu antes. E agora vem uma palavra nova, right. Right significa direito, pode ser a mão direita, pode ser o lado direito,
pode ser a coisa direita, pode ser a coisa certa. E quando a gente está falando de direitos, por exemplo, direitos humanos, human rights, onde human é humanos e rights é direitos. É só botar o right, que é o direito, no plural. Rights, direitos. E words, como você já sabe, significa palavras. A terceira parte é at the right time. At é aquela junção do em mais o, que faz o no em português. O artigo, de novo. Right, que a gente acabou de aprender o significado. E time. Time é tempo. You, como você já sabe, significa você. E aí agora a gente encontrou novamente com um apóstrofo. E olha só, é um apóstrofo D dessa vez. E você lembra que eu expliquei para você sobre o apóstrofo? E o primeiro uso dele era de suprimir palavras ou expressões? Então tá aí. Esse apóstrofo D, ele está substituindo a palavra would. Would significa poderia, o que é uma hipótese. Mas o would também ele pode ser usado para se referir a coisas que aconteciam no passado e que não acontecem mais. Especialmente se essas coisas trazem sentimentos, nostalgia. Sempre o would tem que ter a ver com sentimento. Por exemplo, na frase, minha mãe costumava ficar horas observando a natureza pela janela. Esse costumava, ele pode ser usado tanto o would como o seu substituto também, o used to. Só que nesse caso, se a pessoa que escreveu a frase, ela tem algum sentimento, algum saudosismo, alguma nostalgia de lembrar que a sua mãe ficava horas aí na janela observando a natureza, ela vai usar o would. E como você já pode ter deduzido, para todos os outros casos que não envolvam sentimento, mas sejam de coisas que aconteciam no passado e não acontecem mais, a gente usa o used to. Use tem o significado de uso, é lógico, mas ele também é bastante usado para costume. Por exemplo, eu costumava lavar a louça antes de dormir. É uma coisa que aconteceu no passado, mas normalmente a pessoa não guarda nenhuma nostalgia, nenhum sentimentalismo, nenhum saudosismo sobre isso. Pelo menos eu acho que não, né? O would também pode ser uma forma mais educada de se pedir alguma coisa. Porque, por exemplo, se você chega a um restaurante e você vai pedir uma Coca-Cola, você pode pedir de forma educada ou mal educada. A forma mal educada seria você dizer à pessoa, me dá uma Coca-Cola. E a forma educada seria você dizer, por favor, você podia trazer uma Coca-Cola para mim? Esse podia ou poderia seria o would. Daí você vê que as duas formas você consegue atingir o seu objetivo. Só que na primeira forma você foi muito mais agressivo e na segunda é muito mais provável que você consiga pelo menos uma coisa feita com boa vontade. E aí voltando àquela frase da mãe que ficava na janela observando a natureza, vamos botar ela em inglês. My mother used to stay hours observing the nature by the window. Onde my é meu, minha, que é um indicador de posse, mas também existe um outro indicador de posse que seria o mine, que é um pronome possessivo. O my sempre necessita um substantivo depois dele. Agora o mine não necessita, porque normalmente ele já está se referindo a alguma coisa que já foi mencionada. Stay significa ficar, que tem aquele mesmo sentido de continuar, igual a gente tinha no still, lembra? E ele também pode ser substituído por pass ou também por spent. Pass significa passar e spent é gastar, mas não é gastar no sentido de desperdiçar não. No sentido de desperdício seria waste. Hours, que é hora no plural, ou seja, horas, e observing, que é observando. Esse ing no final do observing, ele tem algumas regrinhas, ele dá um sentido de continuidade, só que essas regrinhas a gente não vai falar agora não, para a gente não desviar muito mais do nosso foco. O the é o artigo ou a, os as, nesse caso a, e nature, como você já deduziu, natureza, a natureza. Agora voltamos ao would e o seu apóstrofo D. E existe também uma outra palavra muito parecida com ele, que tem um outro significado, que é o will. O will, ou apóstrofo LL, ele significa alguma coisa que você tem praticamente certeza de que vai acontecer. É muito provável que essa coisa vai acontecer no futuro. E também é usado também em casos que você tenha algum plano, alguma coisa já planejada, já tem quase tudo certo, tudo alinhado, e você pode usar o will para dizer que vai fazer isso. O negativo do would seria would not ou wouldn't. Agora, o will não segue a mesma regra. A gente tem essa impressão que vai seguir, seria willn't, mas não é. Ele, por motivos históricos de evolução gramatical da língua inglesa, o will, na negativa, seria will not ou won't. Be, a gente já viu que significa ser, e o mine a gente acabou de aprender também, significa meu e minha. Então nosso refrão ficou assim. Mas você pode dizer, querido, querida,
Posso te abraçar hoje à noite? Talvez se eu te dissesse as palavras certas na hora certa, você seria minha. Então essa foi a tradução do nosso refrão. Na próxima aula, a gente volta com a música completa traduzida e a gente vai começar a analisar num quadro que eu vou dizer para você que eu chamo de Muito Além da Letra, que é onde a gente vai conseguir entender, captar o contexto do que a música quer dizer, para a gente poder analisar ela da forma correta e poder entender. Então a gente se vê na próxima aula.